Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de formação para professores de Ministério Infantil. Esse é o módulo Didática, nós estamos falando sobre metodologia de ensino e nós vamos falar um pouquinho sobre contar histórias para o ensino bíblico de crianças, ou o método de contação de história. Nós vamos falar o que é este método, como você utiliza, a importância desse método e vamos trabalhar um pouquinho como aplicá-lo com eficácia dentro da tua aula, ok? Então é muito importante. Pastor, o que é o método de contação de história para o ensino bíblico de crianças? É usar uma história para transmitir o conhecimento da tua aula. Então você vai contar uma história e no final dessa história fazer uma aplicação associada à verdade central da tua lição. Então não é só contar uma história, mas é associar aquela história com a verdade central da tua lição, aquilo que o aluno precisa aprender. Então é um método muito utilizado dentro das escolas bíblicas, dentro das salas de crianças, e é muito importante nós conhecermos esse método. Então, o que é esse método? Contar história e aplicá-lo com a lição principal da tua aula. Então, isso é muito importante. Quais as razões de nós usarmos histórias para ensinar crianças? Por que eu devo usar histórias para ensinar crianças? Primeiro, porque Jesus utilizava esse método. O maior contador de história que existe na humanidade se chamou Jesus Cristo. Muitas vezes Jesus usou história para ensinar as pessoas as verdades grandiosas do reino de Deus. Então é muito importante, por que eu vou usar história para ensinar criança? Porque o mestre Jesus Cristo usou histórias para ensinar a verdade do evangelho. Então essa é a primeira razão e por que isso é importante usar em sala de aula. Outra razão porque é um método muito eficiente de ensino para crianças. Não só crianças, mas adultos, jovens, adolescentes gostam de ouvir uma boa história. E quando nós aplicamos o método de contação de história para o ensino infantil, nós temos uma grande eficiência. A criança se envolve, a criança guarda o ensinamento, então isso é muito importante. Então, outra razão para usar, porque é um método muito eficiente. Outra razão para usar essa metodologia é porque crianças gostam de ouvir uma boa história. Então, qualquer grupo de crianças, quando você reuni-los para contar uma boa história, você vai ver que eles gostam muito disso. Então, isso é importante, por isso que nós usamos essa metodologia. Quais são as vantagens de usar o método de contar uma história para ensinar crianças? Primeiro, torna o ensino atrativo. Então, quando eu vou contar uma boa história, se eu usar o recurso adequado, a técnica adequada, aquele meu ensinamento vai se tornar atrativo. Então, a criança ou adolescente vai ficar voltada àquilo que você está fazendo. Então, a primeira coisa que isso é importante, um dos benefícios, por quê? Porque torna o teu ensino atrativo. Outra coisa, estimula o imaginário da criança e a criatividade. Então a criança normalmente, principalmente crianças pequenas, elas são muito criativas, a imaginação está muito fértil. Então você está ministrando, você está contando uma história e a criança está viajando pela história, vivenciando todos aqueles fatos, sendo o personagem daquela história. Então isso vai explorar muito a imaginação e a criatividade dos teus alunos. Outro benefício da contação de história, que fortalece o vínculo afetivo. Então, aquele momento que o professor e os alunos estão reunidos para compartilhar uma história, isso daí fortalece o vínculo afetivo do aluno para com o professor. Então, é um momento entre aluno e professor que fortalece o vínculo afetivo. Outra coisa importante, enriquece o vocabulário. Então, normalmente, histórias vão trazer palavras desconhecidas, a criança vai conhecer novas palavras e isso vai enriquecer o vocabulário do teu aluno, vai ajudar muito o teu aluno nessa parte da contação de história. Outra coisa importante, como utilizar esse método de maneira adequada. Então, muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de contar história. Então, o meu conselho, se você precisar, nós temos um curso voltado à contação de história que vai te ajudar bastante. Pastor, como é que eu uso a contação de história de maneira adequada? Primeira coisa, conheça bem a história. Então leia, releia a história, guarde os detalhes importantes, então explore muito o conhecimento da história. Uma das grandes dificuldades para as pessoas contar a história é não conhecer bem a história que vai ser ministrada.
Então, primeira coisa, conheça bem a história, leia bastante, guarde detalhes, se for preciso, anote os detalhes principais. Normalmente eu falo, conheça a história e depois transmita a história com as tuas palavras. Muitas vezes na contação de história, outra coisa que acontece, o professor, a professora quer contar com as mesmas palavras, fica algo mecânico, preso. Então dê liberdade, conheça o que aconteceu, o fato que aconteceu e depois você vai contar com as suas palavras. Nós aconselhamos você responder algumas perguntas para isso te ajudar. O que aconteceu? Então a primeira coisa, você vai ler a história e guardar isso daqui. O que aconteceu? Com quem aconteceu? Como aconteceu e quando aconteceu. Isso vai te ajudar a memorizar e guardar a tua história, ok? Isso é muito bom e importante. Outra coisa, descubra a verdade central, aquilo que é principal na história. Então, muitas vezes o contador de história se prende a detalhes e esquece da verdade principal. Então, normalmente, toda história tem uma verdade principal. Quando você vai lá para Lucas capítulo 15, você vai ver Jesus contando a história das 100 ovelhas. Pastor, qual era a verdade principal ali? Um grupo de pessoas estava desprezando outras pessoas, porque os consideravam pecadores. E a Bíblia diz que através desse desprezo, Jesus quer conscientizar acerca do valor do indivíduo. Então a história, a parábola das 100 ovelhas, a verdade central daquela história que Jesus queria mostrar o valor do indivíduo. Então é importante você descobrir a verdade central da história. Outra coisa, utilize técnicas. Então nós temos várias técnicas de contação de história. Normalmente técnicas de figurino, então a roupa que eu vou usar para contar a história. Técnicas de voz, então a maneira que eu vou usar a minha voz na contação de história. E nós temos também a técnica de expressão corporal. Então, como o meu corpo vai falar através daquela história. Então, isso é importante, você usar técnicas, use métodos variados. Então, existem várias maneiras de se contar uma mesma história. Então, procure conhecer as diferentes maneiras de contação de história. Isso vai te ajudar bastante também. Outra coisa importante, utilize recursos visuais. Então, crianças pequenas, eles amam recursos visuais. Então, recursos grandes que as crianças consigam ver, bem colorido, bem atrativo, vai te ajudar na contação de história. E, por fim, estude bem a história. Procure conhecer o contexto, por que aconteceu, guardar detalhes. Isso vai te ajudar muito na hora de você ministrar a tua história. Quando eu vou contar uma história, eu devo me lembrar que existem 4 etapas muito importantes que eu devo passar por elas com tranquilidade para que a história seja eficaz. Primeiro, a introdução, é o momento que eu vou começar a contar a história. Então, normalmente na introdução você pode fazer uma pergunta acerca da história que vai ser contada, trazer um ponto importante para que a criança volte a atenção. Depois você tem o desenvolvimento, é quando você vai contar aquela história, todo o que aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu. Então você vai desenvolver a história. Terceiro ponto importante da contação de história é o clímax. É o ponto central, é o ponto principal, quando a ovelha é encontrada, quando o filho volta para casa, isso é o clímax. E depois, importante, fazer uma aplicação. Relacionar aquela história com a verdade que está sendo ensinada para que a criança possa compreender. Se ficou alguma dúvida, WhatsApp 19 981 16 8012, esse é o Centro de Treinamento Barak, esse é o curso de formação para professores de Ministério Infantil. Se você deseja participar desse curso, busque informação, WhatsApp 19 981 16 8012. Sou o tio Rogério e é um prazer ter você com a gente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.